Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, para que entendamos bem essa história, sabemos que Jesus foi, Lázaro estava morto 4 dias quando Jesus levantou dentre os mortos, mas para o bem deles, Jesus atrasou. Jesus atrasou para que eles tivessem uma revelação maior dele do que qualquer outra pessoa. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você morreu na morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz foi a morte que matou toda a morte. E ele surgiu da morte como o Salvador, amém? O dia que a morte morreu, ok? Esse foi um dia lindo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não pode morrer mais, por isso a Bíblia diz que fomos ressuscitados dentre os mortos. Agora você tem que pensar em você desse lado dos céus. Apesar do seu pé estar na terra, você é um ser ressurreto num corpo não ressurreto. E um dia você vai ter um corpo novo, seja depois do seu coração parar, ou se Jesus vier e você receber o corpo espiritual. Posso ter um grande amém? Assim eles tiveram uma revelação. Quando o Senhor atrasa, que significa que existe uma revelação dele, que ele quer que você tenha, que ninguém teve. Existe uma lei de compensação ou restauração na Bíblia. Deus diz, quando a Bíblia diz que alguma coisa é restaurada, quando Deus restaura alguma coisa, Deus não roubou de você, mas Deus vai restaurar para você. Eu tenho um ensinamento sobre restauração. Quando Deus restaura, é sempre maior em quantidade ou em qualidade. Por exemplo, se você perde uma esposa ou um marido, ou perde um filho, Deus não te deu 10 mulheres. Mas Deus te dá uma mulher 10 vezes melhor, ou mesmo um melhor marido. Você está entendendo? Ou um filho melhor, o próximo filho vai ter qualidades melhores. Lembre-se disso, que Davi, por causa do seu pecado com Betseba, ele teve um filho de forma ilegal, do adultério com Betseba, ele era o rei. Por causa do seu pecado, aquele bebê morreu. Davi teve 18 filhos, diz a Bíblia, 18 filhos. Mas a Bíblia diz que Davi adorou a Deus quando ele ouviu que aquela criança morreu. E a Bíblia diz que, entrando na casa do Senhor, Davi adorou. Quando ouviu que o menino estava morto, ele adorou o Senhor. Vamos descer. Versículo 21. E os seus servos lhe disseram, que é isso que fizeste? Davi disse, quando a criança era viva, jejuei e orei, quem sabe o Senhor se compadeceria de mim? Mas por que jejuaria se ela morreu? Poderia trazê-la de volta? Um dia vou a ela. Ele disse, todas as crianças vão para o céu. Assim Davi disse, eu vou para essa criança um dia, mas ela não pode vir a mim. Então Davi consolou Batseba, era sua esposa, e se deitou com ela, e ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor o amou. Porque ele era o filho da restauração. Ele era um filho nascido de uma perda, mas como uma resposta. Ao invés de se amargurar, ele adorou a Deus. Ele ficou melhor. E o próximo filho foi Salomão. Amém? Não esqueça que ele tinha 18 filhos e uma filha, e todos os filhos e todas as esposas e concubinas, mas Deus escolheu Betseba. E o próximo filho foi Salomão. O que eu estou dizendo é que, mesmo quando você perde, você não perdeu. Veja isso. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias mais no lugar onde se achava. Obviamente, existe um atraso que nós não entendemos, mas culminou numa revelação. Uma outra coisa. Talvez você pergunte, pastor, estou orando sobre isso. Eu sei que Deus quer que eu tenha isso, o Senhor pregou, eu posso ver na palavra, mas onde está a manifestação? Davi muitas vezes diz, Deus esqueceu sua misericórdia? Porque ele é tão lento. O Senhor me esqueceu? Abraão sentiu a mesma coisa. Abraão, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, que é, na verdade, hoje a Babilônia, Iraque, quando Deus o chamou,
Mostrarei para você uma terra. Deus disse, farei de você uma grande nação. Como você pode ter uma nação sem posteridade? Ok? Assim Deus promete a ele, daquele dia Deus promete a ele que Deus faria dele uma grande nação, mas ele não tinha um bebê. E Sara sempre havia sido estéril, desde a sua juventude. E agora ela tem 65, e ele tinha 75 quando ele saiu para a terra de Canaã. Bem, Abraão não era um homem perfeito, mas Deus o chamou, ok? E pense nisso, se você estivesse no lugar de Abraão, você esperaria ano após ano por sua manifestação? O Deus Todo-Poderoso apareceu para você. Na verdade, Estevão, na sua pregação, em Atos capítulo 7, no livro de Atos, ele diz, o Deus de glória, eu gosto disso, o Deus de glória apareceu para o nosso pai Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão como Deus da glória. Eu estou seguro que existe uma luz que estava saindo dele, o seu ser, a sua presença, quando Deus diz, eu farei de ti uma grande nação. E ainda assim, mês após mês, Sara chorava. Semanas se tornaram meses, meses se tornaram anos, anos se tornaram décadas. Até uma década passou e nada aconteceu. Eu quero falar agora de você. Você crê em Deus? Se você pergunta por quê? Porque você é especial. Abraão era especial. Abraão olhava ao redor e via as esposas dos filisteus e elas caminhavam assim. Outra caminhando e empurrando o carrinho de mão. Ele olha ao redor em todo lugar onde ele vai. Ele vai ao Egito e as mulheres egípcias estão caminhando, sendo carregadas pelos servos e pelos escravos. Estão grávidas. Elas têm gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E elas estão enormes. E elas são ímpias. E Abraão vê isso e ele diz, o Deus da glória apareceu para mim. Isso não está registrado? Quantas vezes Sara disse para ele, o que está acontecendo, Abraão? Perdemos Deus? Deixe-me dizer algo sobre Satanás. Ele vai tentar fazer o tempo de atraso, ok? Um tempo de não manifestação em tempos de questionamentos de Deus. Se a sua fé é tal que você diz, eu conheço o meu Deus, não faça como fez com Jó, eu confio nele. Se a sua fé é assim, então ele vai fazer outra tentativa. Alguma coisa está acontecendo com você, então. Existe pecado na sua vida? Existe alguma coisa que você fez no passado, talvez, que não está permitindo e agora está afetando tudo isso? Não existe nada errado com Deus, ok? Existe alguma coisa errada com você, alguma coisa errada com a sua esposa, alguma coisa errada com seus pais, e ele vai acusar. Sempre que alguma coisa acontecer assim, ele vai tentar fazer o melhor que ele puder para você estar sob condenação. Condenação é alguma coisa que vai fazer você repetir esse comportamento. Nós já falamos disso na semana passada. Quero compartilhar uma coisa que veio, e eu sei que vai abençoar você quando eu falar, de uma senhora chamada Kimberly, e ela é da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela diz, eu comecei lendo o livro Destinado a Reinar 6 meses atrás, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu cresci aprendendo sobre a fé por anos, mas nunca ouvi a mensagem da graça até agora. Eu tenho um ministério no sul da Califórnia e também sou capelã de um acampamento de conservação de mulheres, que também é uma prisão, que tem mulheres prisioneiras. O Senhor me conduziu a compartilhar o livro com as mulheres do acampamento. Assim, essa mulher é uma capelã nesse acampamento de prisioneiras, nessa prisão. E ela diz que Deus está usando essa mensagem, entre outras, que nós temos pregado para curar os corações e libertar. Curas físicas estão acontecendo. As mentes estão sendo mudadas. E essas mulheres estão experimentando liberdade de vícios e suas vidas feridas estão sendo transformadas pelo seu amor. E aqui são prisioneiras. Não é maravilhoso? Estou grata de ter tido a oportunidade de pregar sobre o amor de Deus e a abundância da sua graça. Que o Senhor continue a abençoar você e esse ministério em grande abundância.
Você está fazendo uma diferença, ela diz. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. E é isso que nós cremos, que muitos estão assistindo o meu programa na televisão, mesmo em sistemas prisionais e até em centros de reabilitação. Muitos estão sendo salvos, nós conhecemos pessoas que são salvas, assistindo. A Deus seja glória. Livros podem ir onde nós não podemos, DVDs e CDs também fazem isso. Eu creio que essas invenções são de Deus. Assim, Abraão estava atrasado. A voz do inimigo, o acusador veio e a condenação. A condenação veio, ok? Você deve ter feito alguma coisa errada. Você atrasou, é por isso. Veja, quando Deus disse para ele ir a Canaã, ele atrasou, na verdade. Ele trouxe o seu pai com ele. Deus diz, deixa a sua família para trás, porque o pai era idólatra. Deixe tudo para trás, vem você e sua esposa. Ele trouxe o seu pai, Tera, com ele. Tera, o pai dele, significa atraso em hebraico. Ele também trouxe Ló, e Ló foi muitos problemas. E Deus esperou até que Tera morresse. Quando o pai morreu, quando o atraso morreu, então ele foi. E então em Canaã existia fome já. O momento foi ruim e foi culpa de Abrão. Mas Deus ainda estava com Abrão. E ele foi para o Egito. Ao invés de estar onde Deus mandou, ele foi para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, não teria o problema de mentir para Faraó a respeito de sua esposa. E então Faraó o recompensou mais tarde, ok? Com medo de Deus. Ele voltou com Agar, uma escrava egípcia. Nunca teria acontecido isso. Dessa forma, ele tomou decisões erradas. Mas Deus o deixou sozinho? Não foi por decisões ruins que o bebê foi atrasado, não. Deus queria dar para ele uma revelação dele mesmo que nenhuma mulher ímpia, grávida, poderia jamais ter. Eu concluí, senhoras, que quando nós cremos em Deus por um bebê, deixe-me dizer isso, eu descobri que na Bíblia, mulheres que são estéreis, quando elas creem em Deus, e algumas delas esperam por muito tempo antes de conceber, elas sempre geram campeões. Elas sempre geram campeões. Sara gerou Isaac. Amém. Manoá gerou Sansão na sua velhice. Amém. Zacarias, sua esposa Isabel. Os primeiros dois nomes que você encontra no Novo Testamento. Zacarias, Zacaria. Zacá significa lembra, Deus lembra. Isabel significa Deus promete. Deus lembra a sua promessa e Deus trouxe graça, João, na velhice deles. Na velhice deles. Quando o filho nasce da fé, para os ímpios é só. Eles se unem e vem filho. Imagine um filisteu passando. Por que você fica orando e clamando por teu Deus? Para quê? Como você pensa que Abrão se sentia? Ele olhava ao redor e via a manifestação na vida deles. Abrão, você não sabe. Você não vê o coração. Sim, eles têm a parte física, mas esse menino não é um campeão. O seu filho será. Eu disse, o seu filho será. E quando o filho nasceu, uau, que campeão. Amém. Você sabe quanto tempo Abrão esperou? Você sabe quanto tempo Abrão esperou? Até finalmente Isaac nascer. E durante esse tempo ele se esforçou, ele escutou sua mulher sempre dizendo, parece que Deus não quer que eu dê a luz. Ela literalmente disse, Deus não quer que eu tenha filhos, vai a minha serva. E Abrão diz, ok, Abrão foi a sua serva, então Ismael nasceu dessa serva. E depois disso, Sara veio reclamando, porque agora Agar, a sua serva que estava grávida, e ele olha para Sara e diz, E agora Sara vem a Abraão e diz, isso é culpa sua, você que errou. E ele diz, agora você me culpa. Imagine a confusão que isso trouxe entre eles. E durante esse tempo Abraão dizia, onde está a tua promessa, Deus? Onde está a tua promessa? O que aconteceu com a tua promessa, Senhor? Você já passou por isso? Você sabe quanto ele esperou? 24 anos.
24 anos. 24 years just waiting for a chance to tell her how I love her and maybe get a second glance. But now I gotta get used not living next door to Alice. 24 years. Essa é uma música bem antiga, talvez você não saiba. Ok, eu era tão jovem nessa época. De qualquer forma, 24 anos é o que ele esperou. Pobre Abraão. Mas quando o menino veio, aleluia! Ele era um campeão. Durante esse tempo, antes disso, sabe o que Deus fez? Você conhece a história? Ele foi para esse lugar, numa área de filisteus, e Abimeleque, que era um título do rei filisteu, viu Sara, e dessa vez Sara tinha 90 anos. Em outras palavras, se Deus faz você esperar, Deus é um Deus que vai restaurar. Se Deus fizer você esperar, Deus vai te manter jovem. Se Deus faz você esperar, Deus vai fazer alguma coisa com seu corpo que outras mulheres não tiveram. Porque quando ela tinha 90 anos, alguma coisa aconteceu com o corpo de Sara. Ela era linda, que até um rei ímpio, e não esqueçam, ímpios vão pelos olhos. Eles não têm visão espiritual. E assim Deus, literalmente, mudou a aparência física e a beleza de Sara. Amém? E existe alguma coisa a mais que o inimigo a acusou para impedi-los de ministrar, porque o povo de Deus gosta de ministrar. Deus, pela graça, fez um ladrão ser um doador. Isso não é surpreendente? Efésios ensina isso. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Assim, não é somente parar de roubar. A lei diz: para de roubar, não roubarás. Mas isso não torna você um abençoado. Não faz de você um abençoado. Mas a graça transforma você de um ladrão num generoso doador. E essa história de dizer, e se nós pecarmos muito, a graça vai abundar. Não, não é isso que a Bíblia diz, você tem que entender. E não essas mentiras que você escuta por aí, que dizem que você está fazendo o evangelho muito fácil. Olha o que a Bíblia diz, que vai acontecer com o pecador quando a graça o toca. Essas pessoas que estão fazendo esses questionamentos não entenderam o poder elevador da graça. Porque a graça, quando experimentamos graça, ela nos eleva, nos santifica. Faz de você um príncipe. Amém? Existe algo que percebemos Jesus quando caminhava. Ele caminhava com um jeito principesco. Ele tinha uma atitude real. Ele tinha uma autoridade de rei. Se você for a uma terra remota, onde a pobreza impera, e você olhar um rapaz de 14 anos que caminha como se fosse um príncipe, você vai pensar que ele está perdido. Mas se nós descobrirmos que ele, na verdade, é daquela cidade pequenina, e você percebe que ele está morando num cantinho, nessa casinha quebrada, de madeira, e é um barraco, na verdade, você ficaria surpreso. De onde ele tirou essa atitude? Talvez no seu DNA ele tenha sangue real. É isso que aconteceu com Jesus, quando olhavam para ele. Isso deveria acontecer com você. Onde você trabalha, as pessoas precisam perceber que estão na presença de um príncipe, a presença de uma princesa. Amém? Amém? Não estou dizendo que você deve andar pedindo para as pessoas beijarem seus dedos. Beije o meu anel. Isso é orgulho, orgulho feio. Deus resiste soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos ver a história em Gênesis 20. E orou Abrão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Interessante, a primeira menção de cura na Bíblia. Todas as vezes que alguma coisa é mencionada pela primeira vez na Bíblia, existe alguma coisa significativa para aprender. Essa é a primeira vez que cura é mencionada. E Abrão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque. Então, a sua família e ele tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. Abimeleque tomou essa mulher linda de 90 anos e queria casar com ela, queria trazê-la por seu harém. Mas Deus o impediu de tocá-la
E Deus apareceu para ele num sonho e disse, você está morto. Ele disse, eu não sabia que ela era casada. Deus disse, devolva para o seu marido, ele é um profeta, ele vai orar por você, você vai viver. Ou então morrerás. Ok? Então tinha tanto medo. Veja que Abraão orou pela família de Abimeleque. Em que área? Para Deus abrir a madre das mulheres da casa. Ele está orando para Deus abrir madre quando a sua esposa era estéril. Por anos. Veja, o diabo vai tentar você se sentir como hipócrita, mas aí reside a sabedoria de Deus. Porque quando você não tem a manifestação, você tem que encontrar alguém para abençoar. Ore por alguém, ore pela bênção em alguém. Veja o que acontece no versículo seguinte, capítulo seguinte, 21. O capítulo seguinte diz, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Por que esse versículo vem depois de ter orado para Deus abrir a madre? Por que é assim? Porque Deus quer que você saiba que você não pode parar de orar pelo enfermo mesmo quando você está enfermo. Não pare de ministrar para as pessoas mesmo quando você não tem aquela manifestação. Amém? Você não tem que dizer para eles, antes de orar, como um doutor que diz assim, eu sou um residente, eu vou te operar. Não, ninguém precisa saber. Mas a sabedoria de Deus é tal para que o ministro saiba, ore na área da sua necessidade. O inimigo vai dizer para você, como é que você pode orar? Você é um hipócrita. Vocês me escutam? 24 anos, ele começou a orar. Eu não sei se Deus já havia usado para orar por alguém, mas talvez estivesse sob uma acusação, eu não sei. Uma coisa eu sei, quando ele começou a orar por madres abertas, a sua esposa teve a madre aberta. Muitas vezes nós ficamos egoístas e pensamos somente em nós mesmos, nossa cura, nossa manifestação, nosso filho, nossa família, que Deus quer que quebremos isso e oremos por outras pessoas. Se você está no hospital, comece a orar pelas pessoas ao seu redor, pelas crianças, pelas senhoras, pelos senhores. Comece a orar, ore e repentinamente você vai ver que Deus vai trazer para você tranquilidade para o seu coração. Comece a orar por outros e Deus trocou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. O que o inimigo tenta dizer é que é sua culpa, que esse atraso é porque você fez alguma coisa, é sua culpa. Não, amigo, escute, no Antigo Testamento mesmo, na história de Abraão não foi por causa do seu pecado. Você está me escutando? Deus esperou até que Abraão não pudesse. E quando Isaac veio, toda a glória foi para Deus. Deus esperou até que Abraão não pudesse mais. Mas aqui existe uma lição. Quando Abraão creu e recebeu a manifestação, a Bíblia diz que Deus multiplicou a sua semente como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a semente de Abraão. Abraão tem mais sementes do que todos os egípcios, aquelas mulheres caminhando grávidas, as mulheres dos filisteus caminhando grávidas. Abraão tem mais semente hoje. Nós somos chamados filhos de Abraão. Melhor de tudo, Abraão começou aprendendo a respeito de quem Deus é, sua maravilhosa pessoa, e todas essas outras pessoas nunca conheceram. Algumas vezes no atraso existe revelação, porque Ele nos ama, Ele atrasa. Assim nós temos uma revelação que outros não têm, que os ímpios nunca conheceram. A revelação que Abraão teve. Não é maravilhoso? Outra história. A história de Josué e Calebe. Você conhece a história de Josué e Calebe? O que aconteceu foi isso. Deus lhes disse que eles estavam chegando ao final das peregrinações do deserto, estavam perto de Kadesh Barneia, o lugar que era a entrada para a Terra Prometida. Eles podiam ir à Terra Prometida, mas antes disso, eles foram a Moisés e eles disseram a Moisés, deixe-nos ir e ver a terra se é boa ou ruim, que tipo de terra é. Eles não precisavam fazer isso. Deus já tinha dito para eles que tinha dado a terra. Mas Deus sempre, muitas vezes, vem na nossa fraqueza para nos ajudar, mas não era vontade de Deus que Moisés enviasse 12 espias, ok? Não tem um tempo para mostrar, mas na verdade eles pediram para Moisés enviar espias. Eles vieram a Moisés. A palavra de Deus é suficiente, mas Moisés disse, vamos enviar espias para ver se a terra é boa ou ruim. E eles enviaram 12 espias e cada um dos espias, na verdade, eram representantes dos líderes das 12 tribos. E Josué e Calebe eram também. Eles espiaram a terra por 40 dias. E eles voltaram
E Moisés viu que eles vieram, 2 homens segurando uma haste, um na frente, outro atrás, e no centro um grande cacho de uvas. Alguns anos atrás eu vi esse cacho de uvas e me lembrei que representa Jesus, que quando pendurado é como uvas que foram espremidas, para que o sangue nos trouxesse à terra prometida. E ele estava entre 2 ladrões, você se lembra? De qualquer forma, os 2 espias trouxeram uma fruto da terra e disseram: Moisés, olha Moisés, a terra é boa, ok? Ela é muito, muito boa. Olhe para esse cacho de uvas. Mas, Moisés, existem gigantes na terra. Eles são filhos de Anak. Eles são altos e existem muros grandes, fortalezas poderosas. Nós somos tão frágeis que parecíamos gafanhotos. E o povo ouviu isso e eles tiraram os olhos da graça, os olhos da bênção, os olhos de Deus e de outras bênçãos, tiraram os olhos de tudo isso. E tudo que escutaram foi os 10 espias falando. Os 2 espias, Josué e Caleb, disseram: amigos, vamos ter cuidado. Deus disse, vamos entrar e vamos tomar a terra. Se Deus disse, Deus vai fazer. E esses gigantes, eles serão nosso pão. Você vê isso? Eles serão nosso pão. Maravilhoso. São sanduíche. São um pastel. São comida. O que você faz com essa comida? Come. Nós vamos engolir essas dificuldades. Existem dificuldades, nós vamos engoli-las. Os 10 dizem, vão engolir-nos. Os 2 dizem, nós vamos engolir. No próximo programa, Moisés, eles dizem que não podem entrar na terra. Como eles têm falado nos meus ouvidos, assim eu farei com eles. Para cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, eles vão peregrinar por 1 ano, por 40 anos. Contudo, Deus disse, meus servos Josué e Caleb, que disseram, eles são pão para nós, vamos, Deus é conosco. No testemunho dos 10, Deus não é mencionado. Em Josué e Caleb, eles falaram poucas palavras, mas Deus está na boca deles. Em todas as coisas que você passar, coloque Deus em primeiro lugar. Mas seus amigos podem dizer, mas os muros são grandes, a economia está difícil, mas você vai dizer 2 palavras, mas Deus. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.